quais os instrumentos, os protocolos que nós podemos utilizar em consultório para avaliar o consumo alimentar de pacientes. Vem comigo! Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas. Meu nome é Ju Toledo, eu também sou nutricionista, sou pós-graduada em saúde pública, em atividade física e hoje nós vamos conversar aqui no tutorial da CUC sobre avaliação do consumo alimentar. Existem alguns métodos, alguns instrumentos, alguns protocolos para a gente perguntar para as pessoas sobre o que elas ingerem, tá? No consultório, para poder abordar o paciente, para ter sucesso na consulta, na avaliação nutricional, a gente precisa de saber bem como anda a ingestão alimentar dessas pessoas, quantidade de alimentos, os tipos de alimentos. Existem técnicas, existem protocolos, existem instrumentos que foram validados para a gente utilizar no consultório, tá? E hoje a gente vai falar sobre recordatório 24 horas, sobre registro alimentar, sobre questionário de frequência alimentar e sobre um dia alimentar habitual, tá? Nós vamos falar sobre esses 4 tipos. Mas antes, alguns cuidados que devem ser tomados. O primeiro cuidado nós temos que ter muito cuidado para não induzir as pessoas na hora de fazer as perguntas. Sabe aquela cara de paisagem na hora de perguntar? É a melhor coisa que você deve fazer na hora de conversar sobre o que as pessoas consomem. Porque você não pode falar assim, você come carne todo dia, não come? A pessoa fala assim, nossa, será que eu deveria? Como sim, tá? Então você vai perguntando sem falar assim, né? Sim, tá? Sem esse tipo de indução ou aquelas caras de, nossa, você come isso? Não, tá? Então você vai conversando normalmente para não deixar a pessoa com aquela vontade, com aquela tendência a concordar com você ou a omitir alguma informação só porque ela acha que você vai fazer algum juízo disso, tá? Então é preciso ter muito cuidado para não induzir as respostas. O segundo cuidado é que quando você começa a perguntar sobre os tipos de alimentos, você precisa estar atento aos ingredientes que ficam ocultos ali, tá? Por exemplo, você pergunta, você consome ovo? A pessoa fala, não gosto de ovo. Mas ela come pão de queijo, ela come bolo, ela come farofa, sei lá, e ela começa a relatar alimentos que tem o ovo como ingrediente, tá? Então é preciso, na hora de fazer essa anamnese, essas perguntas, fazer as perguntas de maneira detalhada e atenta aos tipos de alimentos, tá? Que são utilizados não só de maneira in natura ou sozinhos, mas como ingredientes das preparações que ela relata. E aí já vem o terceiro cuidado, quando a gente falou de preparações, o modo de preparo é muito importante, tá? Se o alimento é frito, se é cru, se é grelhado, né? Se é um alimento que foi assado, enfim, a maneira como ele foi feito muda muito a ingestão alimentar da pessoa, tá? Principalmente questão de óleo, de calorias, né, os tipos de tempero, tá? Se ela tem uma ingestão maior de temperos naturais ou não, cuidado com a questão do sal, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação aos tipos de preparações e o modo de preparo na hora que que o paciente for relatando. O quarto cuidado é em relação a finais de semana, tá? Muitas vezes é muito comum as pessoas terem os dias de semana mais regulares, mas também não é todo mundo, tá? Tem que ter cuidado com isso. Mas se você identificar que a pessoa tem os dias de semana bem regulares, já facilita. Mas a gente não pode ignorar o final de semana, tá? Uma semana tem 7 dias. 2 dias, eles são extremamente significativos no total da semana, tá? Eles podem ser a causa de todo o estrago da semana inteira. Porque muitas vezes o paciente chega e faz um relato da segunda a sexta tão perfeito que você fala, gente, não tem condição. Nem quero mudar essa alimentação, tá ótima, tá tudo ok. Mas o final de semana, em relação ao horário, em relação à quantidade de alimentos, em relação a bebidas alcoólicas, tá? Então fiquem muito atentos em relação ao final de semana. E o quinto e último cuidado é em relação ao tamanho das porções que o paciente relata, as medidas caseiras que são utilizadas, porque muitas vezes ele chega até nós, mas ele não sabe nem diferenciar uma colher de chá de uma colher de sopa, tá? Então é muito comum no consultório a gente ter esses utensílios para mostrar, para que ele possa explicar na hora da consulta sobre os volumes ingeridos, tá? O tamanho do copo, o tamanho da colher. Ou então, se for o caso, se ele estiver levando um registro para fazer em casa, ele já conhecer essas porções para poder colocar no papel direitinho, tá? Da mesma forma, a noção de porções,
Quem come mais, quem gosta de comer muito, às vezes considera uma porção média normal, que para uma pessoa que come pouco é considerada muito grande, tá? Então você pode pegar parâmetros que não são exatamente de utensílios caseiros, mas o tamanho da mão, né, um palmo, meio palmo, enfim, tá? O tamanho do prato, né? Porque às vezes fala um prato cheio, qual que é o diâmetro desse prato, tá? Então ter essas referências para trocar com o paciente para ter um relato muito melhor em termos das quantidades dos alimentos ingeridos também. Bem, o primeiro instrumento que a gente vai conversar hoje é um muito comum, a gente aprende na faculdade, que é o recordatório 24 horas. Todos os protocolos, todos os instrumentos que dependem da memória do avaliado, eles têm a desvantagem de poder faltar alguma informação, tá? Então, recordatório 24 horas, ele especifica o quê? Tudo que foi consumido no dia anterior, tá? Então, o paciente chega até o seu consultório e ele vai contando, ó, meu café da manhã, consumi 2 fatias de pão integral, 1 fatia de queijo Minas Light, e ele vai te contando. Aí você pergunta, como que é essa fatia? Fatia mais grossinha, da espessura de um dedo. E você vai conversando com ele ali, ele vai relatando tudo que ele comeu no dia anterior, tá? Então, como eu disse, ele pode esquecer alguma coisa, isso pode acontecer com qualquer instrumento que dependa da memória do avaliado, tá? Mas ele também está condicionado a um único dia, ele também tem essa desvantagem, tá? Então, se o dia anterior foi um domingo, por exemplo, às vezes ele não vai ser tão característico da alimentação daquela pessoa. Se for, por exemplo, meio de semana e a pessoa tiver um consumo mais regular, aí tudo bem, tá? Então, ele tem essa especificidade de recordar tudo que foi ingerido um dia antes para você ter uma ideia dos tipos de alimentos e do volume total dos alimentos ingeridos em 24 horas pelo seu paciente. O segundo protocolo é história alimentar ou dia alimentar habitual. O que é isso? É um dia, assim como o recordatório de 24 horas, mas é o habitual, tá? Não quer dizer que é exatamente o que a pessoa comeu no dia anterior. Então ela pode falar assim, eu consumo 2 fatias de pão integral, mas às vezes eu como pão de queijo, tá? Aquele pão de queijo médio, assim, eu como 3 pães de queijo daquele. E tem dia que eu consumo mais uma vitamina de frutas que eu coloco granola. Então ele vai contando as opções, tá? O dia habitual da alimentação dele, como que costuma ser, tá? Então da mesma forma, esse protocolo ele depende da memória do avaliado, mas ele é um pouco mais maleável que o recordatório de 24 horas. Por quê? Porque ele fala das opções, ele fala das trocas possíveis, prováveis que o paciente faz na hora de fazer suas refeições. Tanto um quanto o outro, mas principalmente no dia alimentar habitual, é muito legal você perguntar onde a pessoa estava, que sentimentos ela tinha naquele momento, se ela estava comendo com pressa, se ela estava comendo com raiva, se ela estava entristecida na hora de fazer a refeição, se ela teve alguma dificuldade. Então, pensar mais na questão comportamental também, no ambiente, nas emoções, e associar isso com os tipos de alimentos, se são mais comfort foods, se são alimentos mais calóricos, mais ricos em gordura, em açúcar, dá uma avaliada no tipo de alimento e na quantidade, se a pessoa comeu com pressa, muito afoita, tá? Então é muito legal a gente pegar o dia alimentar habitual, recordatório de 24 horas, esses que remetem a experiências de dias anteriores, para saber como é que a pessoa se sentia naquele momento da ingestão. Uma terceira opção, o registro alimentar, em que você entrega para o seu paciente uma folha com todos esses dados que a gente conversou. Dia, horário, o nome das refeições, um espaço para ela colocar os alimentos que foram ingeridos, as quantidades, só que ele não depende da memória do avaliado. Qual que é a ideia? Na hora que a pessoa for comer, ela vai lá e anota. Vai comer? Anota. E é importante, para esse tipo de instrumento, o seu paciente está muito educado em relação às porções. Você vai ter que explicar muito bem para ele. Porque um registro mal preenchido, sem as quantidades, ele coloca lá, tomei um leite. Ele não falou se o leite é integral, se é semi-desnatado, se é desnatado, se for um leite em pó, se ele adicionou achocolatado, se ele adicionou café, açúcar. Então ele precisa ser muito detalhado, muito específico, com as porções certinhas. Então é muito legal porque não depende da memória do avaliado, ele faz ali na hora, mas depende
do cuidado dele, tá? De parar para preencher todas as vezes, de conhecer essas porções, essas medidas e de não deixar de comer só porque ele vai ter que anotar. Isso também pode acontecer, né? A pessoa falar, não, eu ia chupar essa balinha aqui, mas eu vou ter que colocar que eu vou chupar uma balinha, então não vou colocar não, tá? Então tem que ser para pacientes que são criteriosos, que são cuidadosos na hora de fazer esse registro, que são realmente dispostos a ter esse trabalhinho, tá? Mas a vantagem é que ele não vai precisar de se lembrar. Então, se ele fizer bem feito, fica muito melhor do que o dia alimentar habitual. E o quarto e último protocolo, o quarto e último instrumento que eu quero conversar com vocês hoje é o questionário de frequência alimentar, que a gente separa os alimentos em grupos. Por exemplo, frutas, sucos de frutas, arroz, cereais, vegetais tipo C, vegetais tipo B, snacks industrializados. Aí vai depender do perfil do seu paciente, do que você quer conversar com ele, do que você quer investigar. E tem lá na tabelinha as opções para frequência. Então você não vai marcar a quantidade. É só se a pessoa consome aquilo diariamente, mais de uma vez por dia, 2 a 3 vezes por semana. Então, qual a frequência de ingestão desses tipos de alimentos? Normalmente, a gente não faz no consultório só o questionário de frequência alimentar, mas a gente faz ele associado a algum dos outros 3, 24 horas de alimentar habitual, ou entrega o registro para ele preenchendo em casa, porque você associa o que ele escreveu com o que ele relatou de frequência. Aí, na hora de cruzar essas informações, ele fala, nossa, esqueci, realmente. Eu tomo refrigerante 2 vezes por semana. No registro, às vezes, não teve nada, não apareceu refrigerante, mas eu falo, nossa, eu bebo sim, tá? Então, essa frequência alimentar, como ela é assim, só para mostrar de quanto em quanto tempo diferentes tipos de alimentos são ingeridos, ela funciona muito bem para cruzar com a informação desses outros, tá? Então, a escolha do melhor protocolo, das melhores ferramentas, isso vai depender dos seus objetivos, o que você quer investigar no seu paciente, e do perfil desse paciente, tá? Se ele é aquela pessoa que vai preencher direitinho, se ele tem boa memória ou não, tá? Se ele vai ter esses cuidados ou se você mesmo vai ter que ir lá e fazer na hora. Às vezes é uma pessoa que não tem tempo de ficar levando papel para casa, não tem paciência, não quer saber de medidas, tá? Então, depende do objetivo, depende do avaliado. E nas planilhas Cook nós temos o registro alimentar, que você pode disponibilizar para o seu paciente, o dia alimentar habitual e o questionário de frequência alimentar, além de toda uma avaliação alimentar completa sobre tipos de alimentos, de açúcares e adoçantes, ingestão de sal, de óleo e um monte de outros questionamentos para você conseguir fazer uma avaliação nutricional completa e facilitada para ter uma prescrição acertada para o seu paciente. Passa lá no site cook.com.br/planilhas e se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal que daqui 2 semanas a gente vai ter mais outro tutorial da Cook para você. Tchau, tchau! Tutorial da Cook. Quais as principais ferramentas, os principais instrumentos? youtube.com/jutoledo. Deixa eu fazer de novo. Prós, contras, indicações. Hoje o tutorial tá muito prático. Não, sempre eu tô falando que tá prático, é porque é só coisa prática tutorial, né? Volta.